Namastê, estou aqui para mais uma live. Hoje, na verdade, a live é a resposta a uma pergunta de uma aluna muito querida minha. Como eu coloquei aí no título, como saber, né, se já chegamos ao nosso limite, ou se estamos fazendo corpo mole, ou se estamos fracos diante de determinado problema. Esse é o tema da nossa live hoje, né? E eu quero tentar contribuir, continuar contribuindo para a nossa série, que não vai terminar nunca, né? Que é sobre as nossas crenças, né? Como é que elas influenciam a nossa vida. Mas hoje, especificamente, dentro dessas crenças, a gente também vai explorar esses subtítulos, né? Que toda semana eu venho tentando explorar, e vocês fiquem à vontade, inclusive, para responder ou perguntar, né, na minha caixinha de perguntas que fica no Stories, de temas que vocês gostariam de saber, né? Dúvidas que vocês teriam, e dentro da medida do possível falar sobre elas. Eu não sou de forma nenhuma um expert para poder dizer que todas as minhas respostas para as suas perguntas elas são absolutamente certas e verdade absoluta. Mas um compartilhar sempre é bom, né? Para que você, de repente, algo que eu fale possa trazer a você à luz um pouco daquela dúvida que você traz dentro do seu coração. Essa live de hoje, que é como saber se já chegamos ao nosso limite, né? Ou se estamos fazendo corpo mole diante de algum problema, ela é, inclusive, fruto de uma dúvida, né? Provavelmente, essa minha aluna devia estar passando por um momento de conflito dentro desse questionamento, né? Ah, eu tô cansada, eu quero desistir, mas será que eu tô desistindo do esforço diante do problema? Ou será que realmente eu cheguei no limite, né? Isso tem muito, na verdade, essa é uma pergunta que tem muito, mas muito a ver com as relações, né? As relações de dependência emocional. Muitas vezes a gente se relaciona e acha que essa relação que a gente está tendo com pai, com mãe, com filho, com marido, com a companheira, com o companheiro, né? Com trabalho, a gente acredita que a gente normaliza, na verdade, os conflitos, né? Como a gente está vivendo agora, normalizando mesmo a morte relacionadas ao descaso nos hospitais, né? A essa questão política, a diferença social, né? Então, se a pessoa que está morrendo não é da minha família, é apenas um número, né? Isso é uma forma da gente estar normalizando, na verdade, os problemas, né? De estar deixando uma coisa que, na verdade, não é normal, que não deveria estar acontecendo, e está acontecendo como a natureza, né? Que a gente destrói a natureza e a gente... É isso mesmo, isso é a evolução do homem, né? É assim que a gente se comporta diante de determinadas situações. E chega um momento na vida que, quando a gente está vivendo, na verdade, uma relação com pai, filho, marido, companheira, né? Qualquer tipo de relação, a gente fica fazendo muito esforço e a gente fica sem saber se a gente chegou no limite, né? Daquela tentativa de mudança, ou se a gente realmente tá abrindo mão, se a gente está fazendo corpo mole diante disso, né? Eu quero dar as boas-vindas ao Carlos Moraes, que acabou de chegar, a Cali Cavalcante, Neston, né? Eu acho que é um tema que é muito bom para quem é terapeuta, é muito bom para quem está em conflitos, é muito bom para a gente saber exatamente o que é o limite. A minha live, ela é apenas para dar para você possibilidades de questionamento. Como eu falei, não é verdade absoluta, certo? Então, existe um fator chamado, na verdade, dependência, né? Como é que você vê, na verdade, o seu esforço? Na minha concepção, existe uma diferença muito grande entre esforço e sacrifício, né? O esforço, ele é algo saudável, ele é algo natural. O sacrifício é quando você tenta mudar algo que não depende de você, essa mudança. Por exemplo, você tentar mudar uma pessoa, né?
tentar mudar, na verdade, a forma dela pensar, a forma dela ser, a forma dela agir, né? Você vai fazer vários sacrifícios, né? E provavelmente você vai ter grandes frustrações, porque a gente não consegue mudar ninguém, né? Essa ideia de mudar os outros, mudar tudo aquilo que está fora da gente, é uma ilusão muito grande, né? A igreja, a religião, ela fez isso com a gente, né? Hoje em dia a gente acredita, né? Muitas pessoas acreditam que a igreja, a religião muda as pessoas. Não muda ninguém, né? Ela oprime as pessoas. Muitas vezes você oprime, você mascara suas emoções, suas palavras, né, suas expressões, com medo de ser punido, com medo de ir para o inferno, né? Então, na verdade, é uma represália. Você inibe sua expressão. Não, na verdade, que você mudou, né? Mudança é uma consciência. A mudança, ela faz parte, na verdade, de uma extensão da tua mente, de uma expansão mental. Quando eu consigo compreender, quando eu compreendo aquele problema, quando eu compreendo aquele conflito, quando eu compreendo aquele impedimento dentro de mim, aquela energia dentro de mim, automaticamente acontece a transformação, né? Acontece uma evolução dentro de mim. Isso faz parte da consciência, da expansão da consciência. Não existe uma mudança através de uma opressão, de uma repressão, de uma tirania. Não existe mudança pelo medo, né? Se você não fizer isso, se você não mudar, eu vou te deixar. E aí você muda. Não é verdade que você muda, né? Você suprime suas emoções. Você se autocontrola. Você inibe, né? Você mascara. Você usa uma máscara para conviver. Mas não é verdade que você muda porque a pessoa disse, olha, se você não mudar, não tem como a gente viver. Todos vocês devem ter já escutado demais essa frase, ou deve ter colocado essa frase para alguém, né? Ou em relação ao trabalho, né? Não, se meu trabalho não mudar, eu definitivamente eu não aguento mais. Se você não mudar, eu não consigo mais, não vou conseguir mais viver com você. Se você não abrir mão de tal coisa, não tem jeito da gente continuar, né? Então a gente tenta, na verdade, pela ameaça, fazer transformações, mas elas são impossíveis de serem transformadas se aquilo for uma verdade, se aquilo estiver dentro da pessoa, né? Eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito do balé, eu gostava muito de dançar, né? E eu estudava em colégio de freira. E sempre que eu pensava, quando eu crescesse, que eu seria bailarina, a minha avó, ela dizia que isso não era uma profissão de moça direita, né? Então ela dizia assim, isso não é profissão de moça direita, né? E você vai crescendo dentro da Igreja Católica e você vai começando a acreditar de que a mulher ela é fruto de um pecado, né? A mulher levou Adão, o homem, a cometer o pecado, né? O homem, de uma forma geral, ele é um ser inocente e a mulher foi lá, fez a cabeça dele, né? E fez com que ele pecasse. Boa noite, Iânia. Seja bem-vinda, João Marcos, Zé Cardoso, né? Cardoso Melo. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que o que eu esteja colocando aqui, sabe, dê uma disparada aí. Como eu falei, não é verdade absoluta, é apenas uma visão minha dessa pergunta. Vou repetir, é como saber se já chegamos ao nosso limite ou se estamos sendo fracos diante do problema, né? Então, o que eu estou colocando esse tipo de argumento, né? Se você não mudar, acabou tudo. Se você não mudar, eu vou embora, né? Se as coisas não mudarem, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Essa ideia de ameaça, a gente cresceu com ela. A gente cresceu com ela. E a gente acreditou nela. Muitos de nós ainda acreditam, né? Nas relações. A gente sempre está nisso. Se esse quadro não mudar, eu tô fora. Eu vou embora, né? E não é verdade que o quadro vai mudar porque você não aguenta. O quadro só vai mudar se ele tiver que mudar a partir do outro, não a partir de você, não a partir da sua imposição, não a partir, na verdade, do seu próprio desconforto, né? E essa linha é uma linha muito tênue porque isso mistura muito concessão com flexibilidade. Concessão, o termo concessão está muito dentro disso.
né? Para eu não perder o meu casamento, para eu não me separar do meu filho, para eu não perder o emprego, eu vou travar a minha expressão, né? Eu vou deixar de ser eu, tá? E aí, mas isso não é mudança, tá? Isso não é mudança. Isso é um embotamento, tá? Você se trancou dentro de você, mas você não mudou. As suas aspirações, os seus desejos, a sua forma de pensar, ela continua ali. E ela vai causar em você, na verdade, uma grande pressão interna, falando de forma física, né? Que vai, na verdade, alterar, inclusive, o seu metabolismo digestório, vai alterar a sua respiração, porque a sua mente pensa de uma forma, né? A sua expressão é de outra forma. Então, existe um conflito físico, né? Um conflito físico dentro da pessoa, porque, na verdade, a mente, ela coordena completamente o nosso corpo. Ela impulsiona, na verdade, os batimentos cardíacos, né? A sua respiração, né? E quando você tem esse conflito de você querer uma coisa, desejar uma coisa e fazer outra, o corpo, literalmente, ele entra em colapso. Então, muitos de nós, né? Nós estamos com a respiração alterada, né? Ou temos uma respiração extremamente curta, ou extremamente acelerada, ou extremamente longa, ou nem muitas vezes respiramos, só conseguimos respirar quando puxamos muito ar, quando fazemos muito esforço. E tudo isso é viver dentro de um quadro que não é meu. Viver dentro de uma verdade que não é a minha. Viver dentro de um comportamento que não sou eu. Né? Então, como saber que a gente chegou no nosso limite ou se estamos sendo fracos diante do problema, né? Se você, na verdade, estiver com o objetivo de transformar uma pessoa, né? Se você acha que esforço está relacionado a mudar a forma de uma pessoa pensar, a família, o filho, o companheiro ou companheira, né? O seu chefe, você literalmente está perdendo energia porque você não vai conseguir. Aí, nesse sentido, ok, eu cheguei no meu limite, né? Eu cheguei no meu limite da minha inconsciência, né? Porque esse poder que eu acho que eu tenho de convencer o outro a pensar da minha forma, eu não tenho esse poder. Então, na verdade, você está desprendendo energia, você está jogando sua energia fora. Todo o sacrifício que você está fazendo, né? Abrindo mão da tua energia, da tua vitalidade, para fazer o outro entender o seu ponto de vista, é desperdício de energia. Percebe? Isso não deve acontecer, não deveria acontecer nunca, embora aconteça muitas vezes, mas não deveria acontecer. Acontece porque nós somos doutrinados a pensar dessa forma. Mas eu acho que nós já chegamos no momento da nossa vida, de uma forma geral, que a gente precisa começar a questionar a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, né? A nossa forma, inclusive, de sentir. O que é que você se permite sentir e o que é que você não se permite sentir. Compreende? O que é que você se permite sentir? Você se permite sentir hoje leveza, alegria? Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Eu sempre acreditei que para ter tudo que eu quisesse na minha vida, eu tinha que trabalhar demais. E sempre questionei o meu tipo de trabalho. Eu cresci dentro de uma sociedade familiar, né, de um núcleo familiar, onde trabalho era botar a mão na massa, literalmente, né? Construir uma casa, fazer uma faculdade e ser uma advogada ou ser uma médica, né? Trabalhar atrás de um balcão de um comércio, onde você tinha que ter hora para começar e hora para terminar. Como o meu trabalho, ele sempre foi um trabalho muito informal, eu sempre tive uma crise existencial em relação a isso. Eu achava que eu não trabalhava, eu achava que aquilo era uma diversão que me dava dinheiro, mas que não era um trabalho. Eu passei muito tempo com esse conflito, né? E aí uma vez eu lembro de estar relaxada, né? E fazendo uma viagem a trabalho, e de repente começou a tocar uma música e eu comecei a cantarolar essa música. E de repente eu parei e pensei, você não pode cantarolar porque você está indo para um trabalho. E num trabalho não pode estar cantando, você tem que estar prestando atenção, você tem que estar uma pessoa ali bem tensa, bem firme, né?
era muito louco, porque dentro de mim tinha uma alegria. Dentro de mim tinha uma alegria. Eu não estava fazendo aquilo de forma pesada. Mas na minha mente tinha um conflito. Eu não podia estar alegre trabalhando, porque trabalho é sinônimo de esforço, de sacrifício. Né? Então, quando a gente literalmente começa a perceber que você começa a se enquadrar num conceito e não naquilo que você sente, quando você percebe isso, tem alguma coisa errada. Né? E eu cresci escutando de que a mulher, na verdade, era vítima, na verdade, era o grande algoz, ela era a culpada do mundo estar assim. Se existia um problema, a culpa era da mulher. Ela que fez Adão pecar. Né? Então, todo ser humano que nascia, ele já nascia com pecado mortal. Né? Que era o fruto da mulher era um pecado mortal. E aí, muitas coisas que eu escutei na igreja eram pecado. Dançar era pecado, eu era bailarina desde criança, né? Então, dançar, Deus não gostava de dança, né? Fazer as coisas que eu fazia, eu gostava de teatro, eu gostava de dança, eu não tinha preconceito, nunca tive preconceito com nada, de homem com mulher, de mulher com mulher, homem com homem, para mim nunca foi um problema, né? Mas era um problema para a religião. E aí eu lembro de chorar compulsivamente entre meus 13 e 14 anos e perguntar a Deus por que Deus tinha me dado vontades dentro de mim, sentimentos dentro de mim que eram pecado e que eu não sabia como fazer essa mudança. Foi um momento muito marcante na minha vida. Eu lembro perfeitamente desse conflito, né? De rezar e chorar e gritar muito com Deus. Eu tinha raiva de Deus. Só que depois, né, buscando na minha carreira, no meu trabalho, eu descobri que Deus não tinha nada a ver com isso. Que isso era um conceito humano, isso era uma crença social, né? De que, na verdade, isso é errado, aquilo é errado. E aí, de repente, aquilo que traz dentro de você, aquilo que está pulsando dentro de você, você tem que reprimir, porque aquilo não é uma coisa próspera, porque aquilo não vai te sustentar, porque aquilo vai te dar um espaço inferior na sociedade, né? E aí você começa a querer ser uma outra pessoa. Você começa a querer ser uma outra pessoa. E nisso de você querer ser uma outra pessoa, você vai tentando mudar as outras pessoas também. E essa tentativa de estar mudando, né, os seus parceiros, as suas parceiras, é uma tentativa muito cruel, porque, na verdade, quem ama de verdade... Você, quando se apaixona por alguém, quando você se apaixona por um trabalho, quando você se apaixona por uma aventura, você se apaixona exatamente como ela é. Você não tenta adaptá-la, você não se apaixona por algo que você quer transformar. Né? Então, quando a gente se apaixona por alguém, a gente se apaixona pelas qualidades que a gente observou nessa pessoa. Só que quando a gente vai vivendo com essa pessoa... né? A gente vai se incomodando com as coisas que não são confortáveis pra gente. E a gente vai tentando moldar. A gente vai tentando modificar a pessoa. A gente vai tentando modificar o trabalho da gente. Né? A gente foi atraído por aquilo, só que a gente quer mudar aquilo. Né? Eu moro em aldeia aqui há 12 anos. E uma das coisas que me trouxe para a aldeia foi a mata, foi a qualidade de vida. Né? Foi estar aqui rodeada de mata, de plantas, percebe? E eu não sinto falta de shopping, de cinema, de boates, de bares, né? Eu não sinto falta de lojas. Eu vim para cá exatamente para me afastar das buzinas, dos sons altos. E por incrível que pareça, o que acontece é que as pessoas vêm para a aldeia, vêm morar em aldeia com esse objetivo. Só que elas sentem falta de shopping, de cinema, de barzinhos, de restaurante, de músicas, de festas. E elas trazem com ela toda essa bagagem nociva para um ambiente onde elas inicialmente iriam relaxar. Mas a gente não sabe relaxar. A gente não sabe ficar com a gente. Porque a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe diferenciar sacrifício, na verdade, de esforço. O que é um esforço, né? Como é que eu me esforço? Obrigada, Margarete. Um beijo, meu amor. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Então, o que é um esforço? Um esforço é quando você está atrás de conquistar algo que é seu, que tem a ver com você. E você, muitas vezes, tem que superar
os seus hábitos nocivos, né? Onde você tem que superar as suas crenças que são nocivas, crenças que são limitantes. Isso é esforço, né? É você saber que precisa acordar cedo para melhorar o seu metabolismo, para dar mais uma saúde a você, e você tem preguiça. Isso é esforço. O que é sacrifício? Sacrifício é tentar mudar algo que não pode ser mudado por você. Sacrifício é você mudar a cabeça de alguém, é você querer mudar o mundo a partir da sua própria opinião. Você faz sacrifícios, você abre mão, você faz concessões e você quer o tempo todo que o outro faça também, né? Ah, eu abri mão, eu me sacrifiquei por você e agora você não faz o mesmo por mim? Eu fiz tudo por você, né? E agora eu espero que você me devolva isso e você não vai fazer? E aí é muito ruim quando você escuta, mas eu nunca pedi para você fazer isso. Eu nunca pedi para você fazer isso. E aí é quando realmente a raiva vem muito maior, né? Porque eu fiz um esforço para ter você perto de mim, mas o esforço que eu fiz você não valorizou, você não retribuiu. Isso é sacrifício. Isso está muito distante de consciência plena, né? Isso está dentro de um controle mental e de uma crença, né? Que a gente, na verdade, vai alimentando dia após dia, dia após dia, dia após dia, com a intenção, literalmente, de trazer conforto para a nossa vida, aliviar os nossos medos, aliviar os nossos desconfortos, que a gente, na verdade, muitas vezes nem conhece. Tem uma frase que eu disse para vocês a semana passada, né? Quem observa, quem contempla o oceano a partir da praia, só conhece a sua superfície. Se você quiser conhecer o fundo do oceano, você vai ter que mergulhar nele. Então, se você olha para você pela superfície, você não sabe quem você é de fato. Você vai fazendo escolhas e cada escolha que você vai fazendo complica mais a sua vida. Mais e mais a sua vida. Chega um momento na sua vida que você não sabe exatamente para que lado você vai. Você começa a querer resolver isso a partir de um esforço muito mental. O que é realmente indicado para mim? O que é realmente bom para mim? O que é que a minha mente diz? Só que a minha mente, gente, é muito simples entender isso se você realmente se aprofundar. O que é a sua mente? Se não apenas, na verdade, um amontoado de crenças que você adquire fora de você. A sua mente, ela é o tempo todo alimentada por todos os fatores externos, pelas conversas que você tem. Quando você conversa com alguém e essa pessoa faz você pensar diferente. Quando você é levado a pensar daquela forma pelo medo que você sente da represália. Eu vejo gente praticar muitas caridades, né? Para conseguir, por exemplo, um espaçozinho no céu. Ou para diminuir a sua culpa, né? Às vezes você fala alguma coisa para alguém, fala na verdade aquilo que você sente, você percebe que magoou. E aí você vai lá e você quer amenizar as coisas, né? Então, você acha, não, eu vou pedir desculpa, eu vou pedir perdão. Eu escutei essa semana na internet uma pessoa dizendo que ela ia mudar a vida da pessoa em 3 passos. Você só precisa de 3 passos para mudar a sua vida. Primeiro, praticar o perdão, foi o que ela falou. Como você pratica o perdão? Minha gente, como é que se pratica o perdão? O perdão não se pratica. O perdão nada mais é do que a compreensão da situação. Quando você compreende a situação e você transforma ela, não precisa de perdão, porque você já nem sente mais nada. Né? Imagina, é simples. Vamos dizer que você falou alguma coisa para uma pessoa no momento de discussão, no momento de que a cabeça estava quente, né? E a pessoa, no outro dia, vai conversar com você sobre aquilo e você explica, olha, me desculpa, durante todo esse tempo a gente estava juntas e eu nunca disse isso, na verdade eu nunca quis dizer, eu entendi dessa forma. Aí quando a outra pessoa compreende, não existe perdão, porque não existe mais nenhum sentimento de mágoa, nem de ressentimento, porque foi compreendido, né? Vou diminuir a sua ansiedade, 3 passos, né? Você vai ter que ter amor próprio, tá? Praticar o perdão e ser uma pessoa menos ansiosa. Legal. Ok, você diminui, você muda a minha vida em 3 passos. Agora me ensina como é que eu perdoo. Me ensina como é que eu fico menos ansiosa. Né? Me ensina como é que eu tenho amor próprio quando eu não sei nem quem sou eu.
Não é assim, não é verdade. Não é verdade que a sua vida vai mudar em 3 passos, nem 5 passos, nem 10 passos. A sua vida, a minha vida, ela só vai começar a ter uma transformação significativa se eu mergulho profundamente dentro de mim e começo a entender aonde é realmente o meu limite. O meu limite acaba quando o limite do outro começa. Percebe? O meu esforço é diferente de um sacrifício. Sacrifício envolve abrir mão de algo que é importante para você. E quando você abre mão de algo que é importante para você, a outra pessoa, ela tem uma dívida com você. E uma dívida que você vai cobrar. Você vai cobrar. Porque aquilo não foi feito realmente com tranquilidade, com amor, com liberdade. Aquilo foi feito, na verdade, para pleitear, para conseguir o que você queria. Eu sei que às vezes a forma de eu falar choca muita gente, porque a gente quer acreditar que tudo que a gente faz pelo outro é do fundo do nosso coração. A gente quer acreditar nisso. Mas não é verdade. Não é verdade. Você, eu, na solidão do nosso quarto, nós sabemos que não é verdade. O tempo todo o ser humano, ele é uma pessoa, um ser dependente. Passamos a vida toda dependente de aceitação, de validação, de elogio, né? Precisamos disso para nos sentir seguros, mas nos sentirmos seguros. Então, na verdade, quando fazemos um sacrifício, quando abrimos mão de algo que a gente quer muito para conseguir alguma coisa, né? Para, vamos dizer, para não ter uma briga, né? Para você vir comigo para o cinema, para você casar comigo, ou para eu ter um filho seu, ou você ter um filho meu, ou para a gente mudar de país, seja lá o que for, né? Se você fez um sacrifício, se você abriu mão de algo que era muito importante para fazer algo muito importante para esse alguém tem um débito com você. Você espera, quando você faz esse sacrifício, que as coisas fiquem boas para você. Você aposta, na verdade, no sacrifício para ter mais poder, para que a tua relação possa ter controle. Mas não é verdade, porque a gente não controla o que as pessoas sentem dentro de si. A gente não tem controle, né? A gente quer não amar, né? A gente quer, não quero casar, não quero ter filhos, eu quero só dar uma curtida. Aí você conhece uma pessoa e pum, desperta algo em você. E aí você quer casar, né? Aí o que você faz? Você entra no espaço de uma grande pantomima, se mostra uma pessoa totalmente resolvida. Eu conheço muitas mulheres, não são poucas mulheres, que têm crenças de que os homens não têm sentimento, de que os homens só querem usar as mulheres, né? Então, o que elas aparentam? Elas aparentam que são mulheres resolvidas, independentes, né? Que não dependem de homem para nada. Mas quando elas se relacionam, elas ficam vulneráveis. Mas a imagem que ela vendeu era a imagem de uma mulher resolvida. E quando eu vendo uma imagem, eu tenho que pagar o preço por aquilo que eu estou vendendo. Eu tenho que me garantir diante daquilo que eu estou vendendo. Se eu digo que eu sou uma pessoa resolvida, se eu mostro que sou uma pessoa independente, se eu mostro que sou uma pessoa que tem muita solitude, eu tenho que bancar isso. Eu tenho que bancar na hora que eu chamar você para o cinema e você simplesmente dizer para mim que não está a fim de ir. E eu ir sozinha e ficar muito bem, muito feliz com isso. Mas se você faz uma propaganda enganosa de você mesma, né? Você, na verdade, fica lá na corda bamba porque você não consegue relações profundas. E relações profundas não te dá a garantia de que você vai estar com aquela pessoa para a vida toda. Mas te dá a certeza de que você vai construir algo transparente. Tu vai construir algo em cima do que é verdade e não em cima de uma mentira que você não tem condições de bancar. Então, na verdade, como saber que chegamos ao nosso limite? Começa muito lá atrás. Comece em saber se eu estou fazendo sacrifício ou se eu estou fazendo um esforço. São coisas completamente diferentes, gente. Eu só peço para que vocês reflitam um pouco sobre isso. Eu estou fazendo um sacrifício, eu estou abrindo mão de algo que é muito importante para mim, para que você fique comigo, para que você faça isso, para que eu estou abrindo mão da minha criatividade, da minha liberdade, para ter uma segurança num trabalho fixo,
Eu estou abrindo mão, eu estou fazendo esse sacrifício? Presta bem atenção, porque sacrifício, abrir mão, ela literalmente requer de você sustentabilidade naquilo que você resolveu conscientemente abrir mão. Se você vai abrir mão de alguma coisa, se você vai fazer um sacrifício de alguma coisa, faça bem consciente disso. Faça consciente de que aquele sacrifício tira de você a tua felicidade. Tira de você a tua transparência. Tira de você a tua lealdade. Você vai ter que ser literalmente uma pessoa política, porque você fez um sacrifício. Você vai ter que o tempo todo estar parando as arestas da tua criatividade, porque você fez um sacrifício para o seu trabalho. Né? Você achou melhor trabalhar em algo que fosse fixo, que te desse uma segurança, do que você trabalhar na criatividade. Então ali você está abrindo mão da sua liberdade de expressão. Porque ali você não manda. Porque ali você tem que servir. Então, entre em contato com isso e não tente mudar o cenário porque você não gostou do que você escolheu. Percebe? Então, na verdade, o que a gente precisa, o que todos nós precisamos, é de entender qual é a diferença de sacrifício e esforço. E cada coisa que você escolher com consciência. Cada relação que você tiver com o outro, seja um parceiro ou uma parceira, se for uma relação afetiva, se for uma relação familiar, se for uma relação profissional, pague o preço da transparência. Sabe? Porque jogo, você vai continuar jogando. E todas as pessoas que começam o jogo inevitavelmente tem um perdedor e tem um vencedor. Entende? E como qualquer jogo, tá entregue ao acaso, né? Tá entregue ali a roleta, é uma roleta russa. Então não se relaciona com a vida como um jogo. Embora a gente tenha escutado muito que a vida é um jogo. A vida não é um jogo. A vida, ela tá aí pra gente viver ela com verdade, né? Se você é uma pessoa que costuma ler escrituras, filosofias, uma das coisas que Jesus Cristo dizia era: a verdade vos libertará. Apenas a verdade. E a gente tem que pegar essas frases, esses ensinamentos e trazer para todos os espaços da nossa vida e não apenas quando é conveniente. Porque quando você aprende que a verdade vos libertará, é a verdade, não é? Então a verdade para a religião, a verdade é Jesus. Se você seguir Jesus, você está livre. Mas você pode mentir, você pode omitir, você pode ser uma pessoa falsa, você pode ser uma pessoa gananciosa, enganar os outros. Essa verdade, ela não conta, né? A verdade é só seguir a religião, é só seguir as crenças. A verdade não é você dizer sim quando você quer dizer sim e não quando você quer dizer não. Percebe? Então, na verdade, quem sou eu? Eu realmente digo que sou uma pessoa cristã, né? Eu sou uma pessoa cristã para coisas que são convenientes para mim. Eu sou um profissional honesto quando é conveniente para mim. Quando não é conveniente para mim, eu arranjo um jeitinho de justificar. Então, quando Jesus dizia: a verdade vos libertará, ele não estava dizendo o tempo todo: a verdade sou eu, tu me segue e eu te liberto, tá? Então, tu pode fazer o que tu quiser, mas se tu me seguir, tu tem uma vaguinha lá no céu. Não é isso. A verdade vos libertará. O que você sente, o seu sim, o seu não, para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para sua companheira, para o seu companheiro, para o seu chefe, para o seu colega de trabalho. Percebe? É sim, é não, é não. E você vive o mesmo desconforto, só que você vive um desconforto já sabendo, na verdade, que é verdade. Agora imagina você viver um desconforto da mentira. Você quer dizer sim, aí você diz não. Você quer dizer não, mas aí você diz sim. Você está desconfortável. E o pior disso tudo é que quanto mais desconfortável você está, né, mais você está distante de você. E quanto mais distante de você, mais perdido da sua própria verdade você tá. Se eu pedir para você agora, pelo menos me dá 10 qualidades de você. 10 qualidades. Você tem, na verdade, 30 segundos para falar 10 qualidades de você. Pela minha experiência,
A grande maioria das pessoas não consegue me dizer quais são as 10 qualidades que ela tem. Mas ela me consegue dizer rapidamente quais são os 10 defeitos que ela tem. Porque é muito mais fácil você ver o que é que não funciona em você e o que é que não funciona no outro. E isso serve para o outro também. Quando você pergunta quais são as 10 qualidades que você encontra em fulano ou cicrano, aí você diz, você vai pensar a respeito, porque você não enxerga em ninguém qualidades. Você sempre enxerga os defeitos, né? Nós somos, na verdade, condicionados a olhar sempre defeitos, não só no outro, na gente também, né? E aí é isso, a gente vai tentando mudar todo o cenário. Então, na verdade, quando é que eu estou sendo fraco diante de um problema? Né? Eu estou sendo fraco diante de um problema quando eu estou querendo que os outros resolvam a minha vida. Eu só estou sendo fraco diante de um problema quando eu simplesmente me lamento por algo que é de minha responsabilidade e eu quero o tempo todo que alguém ou alguma coisa mude a minha vida, menos eu. Então é muito simples. Eu estou sendo fraco diante de um problema ou eu cheguei no meu limite, né? Eu estou sendo fraco diante de um problema quando eu não me sinto responsável, quando eu digo, olha, eu não aguento mais. Será que você pode resolver isso para mim? Né? Olha, eu não aguento mais, ou você muda ou eu tô fora. Percebe? Então isso é você estar sendo literalmente fraco diante de um problema, porque não é o outro que tem que mudar, não é o cenário que tem que mudar para você mudar. É você que tem que fazer acontecer. É você que tem que começar a entender de que o limite que você tem acaba aonde o limite do outro começa. E o mesmo direito que você tem de sentir seus medos, suas agonias e seus conflitos, é o direito que os outros também têm. Quando eu quero simplesmente que as coisas aconteçam na minha vida e eu não quero definitivamente ter trabalho com as coisas que são responsabilidade minha, eu estou sendo, na verdade, fraca diante da minha vida. Entende? Eu estou sendo fraca diante do meu problema. Sempre que você quiser que alguém carregue a sua cruz, você está sendo fraco diante do seu problema. Percebe? Sempre que você estiver dando a cruz para alguém carregar a sua cruz, você está sendo fraco diante de um problema. Eu lembro que tinha sempre um conto que eu contava muito nos grupos, né? Que tinha um homem que estava carregando a cruz dele. E ele carregava a cruz dele, arrastava a cruz, mas o tempo todo ele se lamentava daquela cruz. E ele dizia, eu não aguento mais essa cruz é muito pesada, essa cruz é muito pesada. Poxa vida, se ela fosse um pouquinho mais leve, de tanto ele reclamar da cruz, aí São Pedro chama ele e chega assim, ok, vem cá. Realmente essa cruz é muito pesada para você? E aí ele diz, é muito pesada. Se o senhor pudesse cortar um pedacinho dela, já me ajudava que só. Aí São Pedro vai lá, pega e serra a cruz dele. Aí dá para ele carregar. E agora, você tá pesado? Ele, agora sim, agora tá bem mais leve. Agora dá para eu carregar. E aí ele vai carregando a cruz dele, bem mais feliz, porque diminuiu o peso. Quando ele chega bem na hora, bem na parte de entrar no paraíso, ele vê as pessoas pegando a sua cruz e jogando para atravessar o abismo. A cruz, na verdade, era a ponte que ele tinha que atravessar. E quando ele vai jogar a cruz dele, adivinha o que aconteceu? A cruz ficou curta. Ele não vai conseguir atravessar o abismo porque ele cortou um pedaço da cruz, né? Porque ele passou a vida dele reclamando daquele peso e não olhando a importância que tem você carregar a sua própria história. Então, na verdade, a solitude, ela é algo magnífico. Nós não aprendemos ainda a valorizar a solitude. Por isso sofremos tanto a dependência da validação alheia. Por isso precisamos tanto de que as pessoas mudem a partir do nosso convencimento. Porque a gente não quer estar só nas nossas ideias. A gente não quer estar só nas nossas verdades. A gente não quer arriscar sozinho. Entende? Você quer sempre um parceiro, né? Ou uma parceira para compartilhar com você aquela verdade, porque você não se garante daquela verdade sozinho. Você já ouviu uma pessoa falar mal de alguém sozinho?
né? Sempre que a gente quer falar mal de alguém, sempre que a gente quer minar alguém, o que é que a gente faz? A gente vai falar desse alguém para outra pessoa. E a gente sempre vai procurar alguém que compactue com isso, né? Alguém que concorde com você. Você se sente extremamente desconfortável se você for falar mal de alguém e esse outro alguém, essa outra pessoa para quem você vai falar mal, defender aquela pessoa. Você se sente completamente inibido, se sente fragilizado. Por quê? Porque aquela pessoa não concordou com você. Ela não concordou com você de que fulano é mal, de que cicrano é ruim. E você se sentiu inseguro. Você não é capaz de se bancar sozinho, de dizer, pois é, você gosta da pessoa, mas eu não gosto. Né? Você quer aquilo, mas eu não quero. Percebe? A gente não se garante sozinho. A gente fica inseguro porque a gente nunca tem certeza daquilo que a gente quer. A gente nunca tem certeza daquilo que a gente acredita. Se o que eu estou defendendo hoje, se a decisão que eu vou tomar hoje, ela vai mudar toda a minha vida, eu preciso perguntar a outras pessoas se eu estou tomando a decisão correta. Eu estou na minha relação e eu não estou numa relação abusiva. Eu estou infeliz na minha relação e eu quero sair dela. Eu vou conversar com alguém e eu digo, o que é que tu acha? Tu acha que eu tinha que ter mais paciência? Tu acha que eu tinha que ter mais tolerância? Tu acha que ele ou ela vai mudar? Porque você não quer, você tem medo, você duvida do que você quer. E você duvida do que você quer porque você não sabe quem você é de fato. Você tem medo de caminhar sozinho dentro da sua verdade. Você tem medo de caminhar sozinho dentro das escolhas que você faz. E você quer o tempo todo que o outro concorde com você. Principalmente se esse outro for importante para ti. Só que dentro dessa seara, a gente desenrola uma grande confusão. A gente vai desabrochando muitos conflitos entre a gente e o outro. Percebe? Porque se o outro disser que não concorda com você, toda aquela decisão que você havia tomado, toda aquela certeza que você tinha, ela vai por água abaixo. Ou você vira uma fera porque a pessoa não concordou com você. Você vira uma fera porque aquela pessoa discorda daquilo que você acredita. A Déia Azevedo está falando assim, sinto que a sociedade julga quem é solitário. Cabe a nós entendermos que a solitude não é solidão. Pois é. A sociedade, Déia, é bem importante que a gente lembre que a sociedade somos nós, né? Às vezes, quando você encontra alguém, quando nós encontramos alguém que tem um discurso de muita independência, nos causa ou muita admiração, né? E a gente se sente inferior, diz, ai, como eu queria ser essa mulher aí, ó, totalmente independente, ela manda na vida dela, ou ele manda na vida dele, é um cara assim, diz não quando quer, né? A gente cria aquela admiração e se sente, na verdade, impotente, né? Ou a gente cria uma repulsa com a pessoa. A gente começa a achar que aquela pessoa é arrogante, ela é prepotente, né? Porque ela é muito firme no que ela diz, porque ela é muito decidida no que ela escolhe, né? Então a gente cria uma repulsa, a gente fala mal, a gente critica, né? Ou a gente se deslumbra e se sente inferior, ou a gente critica, a gente rejeita a pessoa por ela ser aquilo que a gente gostaria de ser. Então, na verdade, a crítica ela vem muito em cima disso, na verdade, né? A crítica é uma identificação. Você se identifica com algo, né? E aí e só uma pessoa que consegue se identificar com consciência é capaz de entender, na verdade, a sua própria crítica, né? Vou ser mais clara. Se eu dentro de mim, eu consigo entender de que sou uma pessoa invejosa, quando eu vejo alguém invejando alguém, eu reconheço aquela energia, né? A diferença pode ser que eu apenas, hoje eu consiga dominar, eu tenha conseguido transcender, mas eu sei que aquilo é inveja porque eu vivi isso, porque isso está dentro de mim, né? Eu sei quando uma pessoa está mentindo, porque eu minto, e aí eu sei exatamente como é que uma pessoa que tá mentindo mente quando está mentindo, né? Eu sei se uma pessoa é raivosa, eu sei se uma pessoa é autoritária, se essa autoridade estiver dentro de mim, se essa arrogância estiver dentro de mim. Então, na verdade, tudo aquilo que você reconhece no outro é um disparador grande daquilo que você não entra em contato com você. Tanto de forma positiva, quanto também de forma negativa. Então, você entender a diferença de esforço e sacrifício, hoje é muito importante para você medir, saber exatamente se
Você está tentando mudar algo que você não tem essa capacidade de mudar, e isso é alguém, né? Ou o fator externo sem passar por você. Você quer que o mundo todo mude, para que você sofra menos, né? Você quer trabalhar a sua ansiedade. Você quer praticar o perdão. Como se pratica o perdão? Como você trabalha a sua ansiedade se não for reconhecendo dentro de você as suas próprias limitações e os seus próprios conflitos? Precisa ter esse conhecimento. Eu preciso conhecer dentro de mim. Eu só posso julgar uma vaidade de alguém se eu reconheço que tenho essa vaidade. Só que o tempo todo nós jogamos assim, né? Nós dizemos, nossa, fulano é muito fútil. Fulano é muito vaidoso, né? Fulano é, eu não. Mas como é que eu reconheço a energia da vaidade? Como é que eu reconheço a energia da arrogância? Como é que eu reconheço a energia da prepotência? Porque ela está dentro de mim. Por que eu quero tanto mudar a opinião dos meus pais? Por que eu quero mudar a opinião do meu companheiro, da minha companheira? Por que eu quero que ele participe e compactue da minha verdade? Porque eu não me sinto à vontade sozinha com aquilo que eu acredito. Eu não me sinto segura com aquela escolha que eu fiz. É por isso que eu quero pessoas participando e compactuando das minhas crenças. Se você não compactua com a minha crença, eu estou sozinha nisso. E como é estar sozinho nisso? Como é você entender o que é diferente, o que é a diferença entre solitude e solidão? Eu sempre faço questão de lembrar isso nas minhas lives. Solidão, gente, é quando você está sem você. Solidão é quando você não entra em contato com você. É quando você não tem energia para se autoacolher. É quando você não tem energia para se autoproteger. Solidão é quando você não tem energia para se autovalidar. Solidão é quando você não tem energia para se auto-amar. Solidão é quando você não tem energia para se autocuidar. Solitude é quando você está só. Mas você está com você? E você consegue se cuidar sozinho. Você consegue encontrar suas qualidades sozinho. Você consegue se validar sozinho. Você consegue receber uma crítica e ouvir em silêncio, observar e dizer, tá tudo certo que você pense assim. Mas eu escolho assado, porque é isso que eu quero. Isso é uma linha muito tênue em relação à arrogância e também à inflexibilidade, tá? Existe uma diferença entre você ser inflexível e arrogante, de não querer ouvir a opinião do outro. E existe uma diferença de você ser uma pessoa segura e saber exatamente o que você quer, mas aprender a ouvir, né? Então, o que acontece? Você pode ouvir, né? Sentir no seu coração. A partir do momento que aquilo que você está ouvindo não toca o seu coração com profundidade, você tem que se garantir tomar aquela decisão sozinho. Às vezes, na grande maioria das vezes, você, eu, temos vontades e desejos e escolhas que a gente quer fazer que é totalmente contrária à lógica social. É totalmente contrária à lógica da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos filhos. Mas dentro da gente faz total sentido, né? E a gente tem que ter coragem para assumir isso. A ciência já comprova de que antes de uma coisa acontecer literalmente no seu cérebro, o seu coração, ele já sente, ele já acelera sozinho ou diminui sozinho as batidas quando algo é verdade ou mentira para ele. Sabe? A ciência já consegue comprovar o poder da vibração cardíaca, dos batimentos cardíacos. Quando você está sentado numa sala ou no seu carro e começa a tocar uma música, por exemplo, né? Você não pensou a respeito daquela música. Ela simplesmente começou a tocar. E ela já transmite para você uma energia, o seu coração já se alegra, né? Sua respiração melhora por causa das batidas da música. Porque o teu coração reconheceu. Depois é que você vai, que música é essa? Quem é que canta? Né? Deixa eu escutar essa letra. Nossa, eu gostei da melodia, eu gostei da música, eu gostei da batida, né? Porque ela te faz sentir. A vida também é assim. As coisas que a gente vai escolher para nossa vida também são assim. Você as sente chegando. Você sente a vibração de uma pessoa.
Você sente a vibração de algo que vai ser bom para você ou que vai ser ruim para você. Depois é que você raciocina. Só que nós estamos acostumados a fazer o contrário. Aquilo que vai chegando para a gente sente no coração e a gente diz, não, mas eu tenho muita vontade, mas é melhor eu pensar sobre isso. A mente entrou. Você já cortou a conexão com o seu instinto. Você já cortou a conexão com a sua sensibilidade. Você cortou a conexão com a unidade, com a criação, que fala com você através da sua alma. Percebe? Essa é a diferença. Eu vou repetir o que eu falei, tá? Quando algo está chegando para você que você não deu tempo nem de pensar sobre aquilo, mas você sentiu no seu coração. Você sente uma vibração, uma coisa muito boa dentro de você. E você solta uma respiração de alívio, de absorção mesmo. E ali, na verdade, é onde você tem que seguir. Percebe? A diferença quando o ego interfere é quando eu penso em algo que faz o meu coração vibrar. Então, meu coração vibrou porque a minha mente mandou. Ele não vibrou porque ele vibrou. Ele vibrou porque o meu pensamento mandou ele vibrar. Isso é doença. É isso que gera a nossa doença. Precisamos ter intimidade com o nosso coração. Precisamos ter intimidade com a vibração do nosso corpo. Com a vibração do nosso cardíaco. Precisamos ter vibração, intimidade com a pulsação do seu corpo. Sabe? Quando algo se aproxima de você, não precisa nem ter lógica, você nem sabe o que é. Você sentiu uma espécie de uma sensação de que não foi legal aquela energia. Não tem explicação, não é verdade? Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo já passaram por isso. De você entrar num lugar, de você comprar uma coisa e você dizer assim, nossa, não tem explicação, eu não estou me sentindo legal. Né? Eu não estou me sentindo bem. Né? A mesma coisa pode acontecer o contrário. Nossa, eu não sei explicar, mas eu estou sentindo uma felicidade tão grande, tá? De estar aqui. Eu não sei explicar o porquê, mas está aqui. A mente não entrou. Isso é uma conexão. Isso é uma intimidade com você, tá? Mas quando você sente algo, né? E você diz, eu não sei explicar. Eu acho melhor eu pensar sobre isso. O que é que vai acontecer? Você vai ser influenciado pelos fatores externos. Entende? Então, não tenta mudar ninguém. Não tenta mudar, na verdade, a vibração de uma pessoa. Sabe? Não tenta mudar aquilo que não te pertence. Se você tem condições de mudar, é apenas pela sua própria consciência, pela expansão, pela flexibilidade da sua mente, de você olhar para as coisas por uma outra perspectiva. Por uma outra perspectiva. Você não precisa realmente se matar de trabalhar, nem sorrir para quem você não quer sorrir, para garantir o pão de cada dia. Isso é mentira. Para garantir o seu pão de cada dia, você tem que estar pleno. Para garantir uma relação amorosa, afetiva, verdadeira, você tem que ser verdadeiro. Porque isso é a lei da ciência. É a lei do pêndulo. Você não pode dar uma coisa e receber outra. Você não pode ser uma pessoa negativa e receber o positivo. Você não pode ser uma pessoa mentirosa na sua relação e querer que a pessoa seja verdadeira com você. Você não pode ser uma pessoa controladora com uma pessoa e não querer ser controlada. Entende? Porque é a lei da causa e efeito. Isso não tem nada a ver com misticismo, nem com religião, nem com crença. Isso é ciência. Tudo que sobe, desce. Entende? Nem tudo que balança cai. Percebe? E nem tudo que reluz é ouro. Então, na verdade, eu não posso ter uma coisa que eu não esteja dando. Isso é a lei da ciência. Então, o trabalho realmente é pesado ou a forma como você trabalha é pesada? A sua família é pesada ou a forma como você lida com a sua família é pesada? Entende? O seu trabalho é difícil ou a forma como você trabalha é difícil? Eu posso dizer para vocês, literalmente, que eu sou um exemplo disso. Eu tenho 30 anos, não são 10 nem 5 anos. São 30 anos trabalhando com meditação, com yoga, com respiração. 30 anos. Durante muitos anos da minha vida, eu chegava em casa exaurida, cansada. Eu não conseguia celebrar o meu trabalho. Não conseguia.
Porque o que me impulsionava pelo meu trabalho eram os meus medos, meu medo da sobrevivência, porque eu escutava tantas pessoas dizerem que como é que você vive de holística? Como é que você vive de yoga? Você tem filhos para sustentar, né? Esse mundo, oh, meu Deus, você tem que ter uma aposentadoria, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E quando eu parava para pensar que eu não tinha nada daquilo, eu começava a entrar em pânico. Mas quando eu não pensava, o meu trabalho fluía, sempre fluiu, sempre está fluindo. Né? Eu nunca precisei prostituir as minhas crenças, nada do que realmente eu amo, do que eu acredito, para garantir o meu pão de cada dia. É óbvio, você pensa, o homem, o ser humano, na verdade, Darwin dizia que a gente tinha crescido, a gente nasceu para ter competição na vida. Hoje, a ciência da natureza já consegue provar de que nós somos pessoas nós crescemos para ter compaixão. Somos pessoas que crescemos para, na verdade, ajudar uns aos outros. O bando se ajuda. Eu estava vendo, na verdade, um documentário onde ele estava observando uma manada de esqueci agora qual é o animal, mas de antílopes, né? E eles achavam que era o macho que coordenava e dizia, na verdade, quando era a hora de beber água. E depois de muito estudo, eles perceberam que não era o macho, né? Eram todas as espécies que, quando olhava, na verdade, para a água, sentia sede, um se comunicava com o outro, então era o bando que decidia juntos que eles precisavam ir juntos tomar água. Então, essa ideia de competitividade, essa ideia de competição, essa ideia de que você tem que ser melhor do que o outro para conseguir estar em tal lugar, é uma ilusão. É uma grande mentira. Sabe? Na verdade, o sucesso está na participação. Sabe? O sucesso está na compaixão, está na democracia. O sucesso está em você olhar para tudo sem julgamento. O sucesso é você dar liberdade para o outro que você gostaria para você. O sucesso é você dar alegria para o outro que você gostaria de dar para você. É de você se permitir sentir o medo, mas não interferir no sistema de ninguém. É você entender de que a vida é uma experiência. Gente, nós acordamos todos os dias da nossa vida e vamos trabalhar. Se você parar um pouco para pensar qual é o sentido da vida, qual é o sentido da vida? Se não é a própria experiência, você morre, eu morro, não conseguimos levar nada que foi no material, nada. Mas uma coisa, sem sombra de dúvida, nós levamos: as nossas experiências. Isso a gente leva. O conhecimento, ele pode ser perdido, a sabedoria vem da experiência. A sabedoria vem de você ter a humildade de praticar aquilo que você conhece. Sabe? O que é verdade? Verdade é aquilo que eu experiencio para mim. Essa é verdade para mim. Não necessariamente é verdade para você. Então, eu sugiro a vocês que entendam, se vocês estiverem vivendo algum momento da sua vida, né, que você estiver sentindo muito cansaço, observa se esse cansaço está vindo do sacrifício que você está fazendo. De você estar tentando mudar a cabeça das pessoas ou está tentando mudar um cenário que antes você escolheu, mas você não quis arcar. Observa se você está se esforçando para conseguir coisas que são necessárias na sua vida, ou se você está procrastinando, esperando que alguém faça isso por você. Observa, na verdade, se o teu coração está em paz com aquilo que você acredita, com aquilo que você escolheu para você. Se você acredita, não importa em que você acredita, seja em Buda, seja em Shiva, seja em Krishna, seja em Jesus Cristo, em Maomé. Se você está em paz com isso, fique em paz com isso. Celebra isso dentro de você. Se você acredita, na verdade, na tua profissão, fique em paz com isso. Porque boa parte da sua vida, a grande parte da sua vida, tirando o momento que você está dormindo, todo o restante é experiência. E toda experiência é contraditória. E toda contradição
ela é difícil de ser degustada, porque é contradição. Mas é transcendendo essa contradição, é compreendendo, se abrindo para essa contradição da vida, que você expande sua consciência. Nunca, por mais que seja, na verdade, teórico, teoria que eu esteja falando aqui para vocês, pode ser teoria, né? Porque eu estou compartilhando apenas as minhas experiências. Procura não fazer nada com tantos objetivos e metas. Se você não acredita em mim, não tem importância. Experiencia tirar uma semana da sua vida para fazer algo que você não espere o resultado daquela ação. Procura fazer algo porque você acredita. Procura fazer algo porque é verdade para você. Não começa a fazer algo esperando o resultado daquilo. Não começa a fazer algo para ser elogiado, para ser validado. Não começa a fazer algo esperando ter sucesso. Não começa a fazer algo esperando ter dinheiro. Começa a fazer algo porque você acredita. Experiencia entregar toda a tua experiência, toda a tua dedicação, todo o teu serviço, sem esperar literalmente o reconhecimento, sem esperar, na verdade, a recompensa. Se entrega, nem que seja uma semana da sua vida. Faz essa experiência. E me diz como é. Me diz se você não vai ter um sucesso pleno em todos os sentidos. Me diz se vai faltar alguma coisa para você. Eu duvido que vai. Porque os meus conflitos começaram a acontecer na minha mente quando eu comecei a ouvir muitos os medos das pessoas. Quando as pessoas me diziam, Zac, você tem que ter uma segurança na vida. Zac, você tem que ter uma aposentadoria. Zac, você tem que ter algum dinheiro fixo. E eu ficava pensando, por que eu tenho que ter um dinheiro fixo? Por que eu tenho que ter uma aposentadoria? E eu comecei a sentir medos, mas esses medos não eram os meus. E quando eu olhava para trás, eu percebia que nada, nunca na vida me faltou. Eu sei, a Gabriela está falando, hoje tudo está ligado à produtividade extrema, se importando mais com dinheiro do que com propósito. Pois é, Gabriela. Na verdade, a gente tem esse pensamento, né? E é um pensamento que ele vem da lógica, né? Você tem que produzir muito, 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 muito para você garantir, mas garantir o quê? Eu vou compartilhar com vocês, na Netflix está passando um seriado, ele tem 6 episódios, que é A Vida Após a Morte. Inicialmente eu pensei que era alguma coisa falada sobre espiritismo, mas não é. É um trabalho bem científico. No episódio 6 fala sobre reencarnação, tá? Eu tô dando a dica para vocês e vocês vão perceber que tudo que você traz na sua vida, tudo que você vive na sua vida, né, é o que você consegue levar. E como isso é importante para você. Como isso é importante para cada um de nós. Estarmos presentes naquilo que nós estamos vivendo. Porque nada daquilo que você consegue pegar, tudo aquilo que você consegue pegar na sua mão, você não leva com você. Você não leva com você. E você precisa pensar nisso com mais profundidade. Porque o tempo, ele não existe. E quando você pisca o olho e abre o olho, já passou. Você já não tem mais 15 anos, você já não tem mais 20 anos. Parece que foi ontem quando eu comecei a trabalhar com a meditação, com a yoga, e já faz 30 anos. Eu estava vendo umas fotos minhas e eu falei, gente, como eu envelheci, né? Mas eu sempre dizia para os meus alunos, para os meus clientes, para os meus amigos, sempre envelheça com dignidade. Nunca envelheça querendo ser coitadinho. Nunca envelheça querendo que seus filhos cuidem de você, né? Nunca envelheça querendo ser um peso para os outros. Tenha orgulho de você. Tenha orgulho de você ser uma pessoa forte. Tenha orgulho de você ser uma pessoa vital. Tenha orgulho de ser uma pessoa que luta por aquilo que você acredita, mesmo quando todos dizem não. Mas você acredita e você segue, você banca isso. Tenha você mesmo orgulho de você. Não espere que os outros tenham orgulho de você. Se orgulhe de você mesmo. Olhe para sua mente, entenda a sua cabeça. Tenha intimidade com você, tenha intimidade com o seu corpo. Está doente, procure saber o motivo da sua doença. Se trate, se cuide, zele por você.
Olhe para você com carinho, olhe para você com amor. Faça com que cada respiração que você tenha valido a pena. Não se sacrifique por nada e por ninguém, para que lá na frente você possa se tornar uma pessoa amarga e achar que o mundo foi injusto com você porque você foi uma pessoa que se sacrificou. Não se sacrifique, se esforce. Seja uma pessoa plena, seja uma pessoa inteira, seja uma pessoa transparente. Apenas por uma semana, procure fazer algo sem esperar o resultado. Faça algo que você queria muito fazer. Faça algo que você acredita. E experiencie. Sempre que sua mente quiser questionar, mas e se? E será? Abra mão disso e segue em frente. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que você vai encontrar um caminho que sempre existiu, mas que você nunca enxergou, mas que vai te levar a uma estabilidade plena emocional, a uma estabilidade, porque felicidade é estabilidade. Felicidade não tem a ver com prazer. Prazer é momentâneo. Prazer é momentâneo. Hoje uma pessoa te ama, amanhã essa pessoa te odeia, né? Hoje você está feliz porque você ganhou algo, amanhã esse algo já não é mais novidade, você já não está mais feliz. Isso é prazer. Isso é efêmero. Felicidade é algo mais profundo. Felicidade é você ter a certeza de que você não se abandonou. Felicidade é você ter a certeza de que você está ali com você para o que você der e vier. Para o que você precisar, gente, você pode contar com você mesmo. Em qualquer momento da sua vida, por mais difícil que seja, você está ali para você. Você está ali firme e forte. Isso é felicidade. É você encontrar dentro do seu silêncio interno a certeza de que tudo passa e de que você é a pessoa mais especial para você. Então, apenas por uma semana, aposte em você com todas as suas energias. Por favor, no nosso story, eu sempre tenho uma caixinha de perguntas. Me ajuda muito quando as pessoas fazem perguntas, como a Raíssa fez, e que me dê um tema tão bom e tão profundo. Também façam suas perguntas. Podem fazer sugestões, se não forem perguntas, podem ser sugestões, tá? Também temos agora o nosso grupo do Respire-se, tá? O grupo exclusivo, você não paga nada. Você pode clicar aqui, pode pedir para a Beatriz ou para a Isis colocar você no grupo. Eu estou sempre compartilhando vídeos, filmes, tá? E a gente vai ficando cada vez mais juntinho. Você não paga nada por isso, tá bom? É só para a gente se fortalecer, para a gente se unir, para a gente se ajudar. Como eu falei para vocês, né? No documentário que eu assisti, nós fomos feitos, somos seres para trabalharmos juntos em compaixão, ajudando uns aos outros e não provocando, na verdade, separação. Então, não seja separado de você, seja presente em você, ok? Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Se você curtiu essa live, coloca aí, né, que você curtiu, faz os comentários, printa a tela, compartilha, tá? Porque isso me ajuda a divulgar ainda mais o meu trabalho, é só o que eu peço, é divulgar, é o boca a boca mesmo, né? Eu não quero estar aí me vendendo, fazendo videozinhos o tempo todo, né, participando, essas coisas para convencer ninguém. Eu prefiro que seja boca a boca. Se você curtiu, se você amou, faz parte do grupo do Respire-se, tá? É um grupo bem legal. Aí você compartilha as minhas lives, convida as pessoas, tá bom? Muito obrigada do fundo do meu coração, tá? E a gente vai estar junto na próxima segunda-feira. Se inscreve aí no grupo do Respire-se para que a gente possa crescer cada vez mais. Porque em breve, as pessoas que estiverem no grupo do Respire-se, a gente vai criar um grupo de meditação totalmente gratuito. Vamos meditar junto, vamos se transformar, vamos se amar. Combinado? Namastê, muita luz a todos, boa noite, um beijo no coração de todos.